inicialmente cumprimentar o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. Especial cumprimento e um agradecimento pelo convite da juíza federal Isabela Ferrari, a coordenadora acadêmica do Instituto New Law, e um especial cumprimento à reitora da Fordham Law School. É uma satisfação estar nas dependências dessa escola, dessa Universidade de Direito. What country is this? Que país é esse? Não estou aqui fazendo propaganda de um famoso grupo musical brasileiro. Foi justamente com essa frase, de uma manifestação muito espontânea, em uma determinada operação da Polícia Federal, que o investigado, ao tomar conhecimento que estava sendo preso por atos de corrupção, assim se manifestou. Para nós é muito emblemático, porque representa, infelizmente, vou colocar no passado, representava, e assim acreditamos, um determinado extrato da sociedade brasileira, entendendo que estava acima da lei. Então, daquela surpresa, e ainda nesse tom: que país é esse? E isso, esse processo se consolida justamente num outro problema histórico no Brasil, que é a impunidade, uma sensação de impunidade, que infelizmente é um incentivo à criminalidade, ao cometimento de crimes, principalmente nesse caso de crimes de corrupção, tornando um porto seguro para aqueles que resolvem fazer a opção da prática de crimes. E quando esse tema é colocado, a impunidade, eu não posso esquecer, e vou fazer um parênteses aqui da minha exposição, e lembrar do meu pai, que era juiz de direito do estado do Paraná. E na década, Otávio Valeixo, na década de 80, assumiu uma recém-vara criminal especializada em acidentes de trânsito. Em alguns estados foram criadas essas varas especializadas em razão da expressiva quantidade de acidentes com mortes que estavam acontecendo ao redor do Brasil. Na época, inclusive, se usava um termo, como se fosse um Vietnã por ano no Brasil, de mortes. E ele começou de forma isolada a defender que o motorista assumia a direção de um carro embriagado, ele estava assumindo um risco de cometer um crime. E naquelas ocorrências que envolviam lesões corporais graves ou até mortes em veículos conduzidos por motoristas embriagados, havia um entendimento que se tratava de culpa consciente e não dolo eventual. Explicar aos senhores que existe uma grande diferença, principalmente no prazo prescricional. Porque a pena da culpa consciente é muito menor, então, durante a instrução do processo, prescrevia. Enquanto que o dolo eventual, uma vez caracterizado, a pena é maior e o indivíduo, inclusive, ser submetido ao tribunal do júri.
E por anos ele foi uma voz isolada na defesa dessa tese, no sentido que ele entendia que essa figura da culpa consciente era um incentivo à impunidade. Lembrando que na década de 80, parte desses criminosos ao volante integravam famílias mais abastadas, pelo menos na capital do Paraná, Curitiba. Então havia todo um processo de pressão política, inclusive dentro do próprio tribunal. Mas depois de muitos anos de batalha, inclusive o primeiro caso no Brasil de um motorista ser submetido ao tribunal do júri, um caso gravíssimo, embriagado, avançou o sinal vermelho e veio a matar toda uma família. 8, 9 anos posteriormente, ele teve essa tese reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, isso provavelmente em 1995. E então, com esse parênteses, é apenas para ilustrar que essa batalha ela acontece em vários cantos do Brasil com relação à impunidade, à sensação de impunidade. E com esse ambiente, chegamos a um quadro do que muitos chamam de corrupção sistêmica, contaminando instituições, empresas, órgãos. E um dos elementos muito sensíveis, um dos elementos sensíveis nessa questão é o que nós chamamos de apadrinhamento. Isso verificamos em várias operações, quando, ou por indicação política, ou por uma indicação de um determinado grupo econômico, ou uma empresa, que deve ser submetida a uma fiscalização, a indicação desse fiscal, que é um servidor público federal. E aí vem muitas vezes essa questão, a pergunta: qual o interesse, seja de uma empresa ou um determinado grupo político ou partido, de indicar esse fiscal, que tem uma atribuição prevista em lei para a condução dessa fiscalização, que, se feita de forma correta, pode às vezes indicar a necessidade de aplicação de uma multa ou de uma correção do procedimento. E nessas investigações ficam muito claras, porque aí você vê uma relação do grupo econômico com o poder público, e nesse ambiente, justamente a questão da corrupção. Temos um caso interessante, onde esse fiscal que havia sido indicado, é uma investigação que, na realidade, veio por prender inúmeros fiscais. Um desses fiscais, ele sai de férias e é indicado um terceiro por um período de 30 dias. E esse fiscal chega na empresa e verifica inúmeras impropriedades, muitas, inclusive, justificando a aplicação de multa. O chefe da estrutura de fiscalização desse órgão federal recebe uma ligação, tanto de um diretor da empresa, como também do político que havia apadrinhado aquele fiscal que havia saído de férias, que até então, para o sistema, estava cumprindo com o seu papel, e reclamando desse servidor que esse sim estava efetivamente cumprindo com o que estava previsto na lei. Ele foi removido
Ele fez uma reclamação formal dentro da própria instituição e nada aconteceu. Até que um dia ele resolveu bater na porta da Polícia Federal e formalizar a denúncia. Graças a essa denúncia, foi possível desbaratar um esquema criminoso que havia dentro de um determinado ministério. Inclusive, diretores da empresa também foram processados criminalmente. Tenho o conhecimento que está sendo formalizado um acordo de leniência milionário. Então, essa investigação, ela demonstrou justamente esse cenário da corrupção sistêmica, a que ponto que chega. Paralelo a isso, recentemente, dois delegados da Polícia Federal, delegado Ponce e delegado Márcio, ambos trabalharam em várias investigações sensíveis, inclusive a própria Lava Jato. Eles fazem uma relação muito interessante entre o crime organizado e o crime institucionalizado. O crime organizado, ele atua à margem da lei. Então, uma organização de tráfico internacional de drogas, por exemplo. Na compra, transporte e na exportação ilegal de substância entorpecente, aquisição de armas, a prática de outros crimes, como, por exemplo, de homicídio. É muito fácil identificar os inúmeros as inúmeras ações fora desse quadro. Enquanto que essa outra estrutura, que é o crime institucionalizado, ele utiliza a própria estrutura do Estado, inclusive, às vezes, na promulgação de leis, interferências em julgamentos de conselhos administrativos, dando uma aparência de legalidade na ação. E tornando a investigação extremamente complexa e muito difícil. Muito difícil. E aqui, não poderia deixar de mencionar uma passagem que, durante o julgamento no Supremo, que o ministro Barroso colocou naquele momento. Nós vivemos uma tragédia brasileira, a tragédia da corrupção, que se espraiou de alto a baixo, sem cerimônia. E temos, então, um marco nesse processo. Primeiro, foi um julgamento da ação penal, no Supremo, a ação penal 470, conhecida como mensalão, um escândalo de corrupção política, mediante compra de votos de parlamentares, culminando na condenação de 25 pessoas. E, em seguida, tivemos a Operação Lava Jato, e como se ela rompesse essa bolha que havia de proteção a esses grupos que tinham a compreensão, que tinham o entendimento que estavam acima da lei. Assim, a fotografia da corrupção no Brasil começa a ganhar cores e formas, inclusive para os investigados. Inclusive para os investigadores. Pois lembro de uma passagem logo no início de uma operação, a Operação Lava Jato, um operador financeiro
que são as pessoas geralmente responsáveis para viabilizar a lavagem de dinheiro. Ao ser interrogado, ele fala sobre uma operação em $1 bilhão. O delegado que estava conduzindo o interrogatório dita para o escrivão $1 milhão. Pois, afinal, eram esses valores que nós estávamos habituados a ver. Aí o interrogado começa a bater assim na força. Não. Isso é dinheiro de troco. Eu estou falando $1 bilhão. E, para surpresa dos próprios investigadores, o quadro começava a se desenhar dessa forma. Por isso que eu faço a menção. A questão da corrupção começa a ganhar cores e forma. E aí esse processo, que também teve um facilitador, na nossa opinião, que é o modelo do processo eletrônico da Justiça Federal, aonde, a partir do momento que não há mais razão para se manter sob sigilo a investigação, não há mais risco para a investigação, o próprio juiz ele levanta o sigilo e esse processo eletrônico dá acesso a qualquer pessoa. Isso permite uma transparência para toda a sociedade, seja inclusive para ter a sua própria opinião e fazer suas críticas. Junto a esse processo de transparência, o papel da imprensa, que também tomou esse assunto, sentindo que havia esse movimento dentro da sociedade, de um basta pela corrupção, e veio esse movimento no sentido de tornar esse assunto uma pauta nacional. Afinal, a sociedade estava compreendendo, e naturalmente ela sentia os maiores efeitos de todo esse processo, do custo da corrupção. A ausência de hospitais, escolas deficitárias, fragilidades na área de segurança pública, tudo aquilo que envolve recurso público, a necessidade de ter como destino recursos públicos, esses recursos que existem sendo desviados. E nesse processo que um professor, se não me engano, de Harvard, Stephen Harper, fala sobre o crony capitalismo, na realidade, é a relação de compadrio entre a autoridade pública e empresários. Ficou muito claro numa operação em outro estado, e aqui destacando que o combate à corrupção no Brasil não se resume à Lava Jato, à Operação Lava Jato. Nós temos centenas de operações em vários estados fazendo esse enfrentamento. Nesse estado específico, havia uma investigação e quando ela estava sendo concluída, e o foco eram autoridades estaduais, que haviam recentemente deixado o poder. Essa operação consegue identificar esse grupo que envolvia empresa, agentes públicos e políticos locais. Ao mesmo tempo, fica muito claro que esse esquema
ele migra para o poder municipal. Então, nós saímos daquele grupo político que dominava o Estado e ele vai para o poder político municipal, capital do Estado. Deflagrada, segunda, então, a segunda fase da operação, atingindo aquele segundo grupo. Mas, de forma muito rápida, as mesmas empresas, elas já haviam se ajustado com um novo grupo político que tinha substituído aquele primeiro no âmbito do Estado. Então, nós temos 3 grupos. O primeiro grupo, que tinha o domínio do poder político do Estado. O segundo grupo, aquele poder municipal. E o terceiro, o grupo que havia vencido as últimas eleições no âmbito do Estado. As empresas, as mesmas. Portanto, essa relação, ela fica muito evidente. Essa relação. As empresas não querem perder os seus contratos, inclusive se aproveitam dessas relações para criar atalhos, prejudicando a concorrência. O grupo político precisa de recursos para tentar se manter no poder. Portanto, um outro risco dessa relação, que é uma provável contaminação do processo eleitoral, considerando que há a possibilidade de recursos não declarados à Justiça Eleitoral financiando campanhas. E nesse processo todo, determinados grupos ganham e quem sempre perde é a sociedade. Pois, com certeza, nesse universo, a prioridade não é a prioridade pública, é a prioridade privada. Em alguns casos, ficaram evidentes que a obra, uma determinada obra que se decidia que seria feita, e ainda em casos que nem foram concretizadas, a conversa era justamente qual obra que nós vamos fazer que é mais fácil de desviar recursos. Diferentemente de um pensamento que já seria grave, determinada comunidade precisa de uma ponte, temos que construir a ponte. E aí se constrói a ponte e em algum momento na construção da ponte pode haver um desvio. Mas nesses quadros mais graves, não há nenhum momento a preocupação com relação ao interesse público. É verificar se daqui a pouco, se for necessário construir um estádio de futebol, aonde não se joga futebol, vai ser construído um estádio de futebol. Só apenas para ilustrar os senhores, que muitas vezes isso solta aos olhos e fica muito claro nos trabalhos que foram realizados nesses últimos anos. Então, como havia colocado, nossas investigações elas são de alta complexidade, deixam poucos rastros, por isso que a colaboração premiada ela ganhou muita importância. Como trata-se também de questões relacionadas a volumes elevados de lavagem de dinheiro, a cooperação internacional também ela se torna muito importante para identificar contas no exterior. E aqui, fazendo também para ilustrar, que diante desse quadro, ministro Barroso, tivemos algumas autoridades que chegaram a defender a teoria da graxa, dizendo que um certo tom de corrupção ele impulsiona as engrenagens estatais. E aí a minha pergunta, né, mas e quem que vai quantificar qual é esse tom? Daqui a pouco
para aquele delegado da Polícia Federal que estava inquirindo, falou em $1 milhão. Ele achava um valor dentro do contexto. O outro lado estava falando 1 milhão, o que era normal. O que eu posso reafirmar aos senhores que o combate à corrupção no Brasil ele está sendo feito de forma firme, transparente, inclusive para que eventuais excessos e cobranças da própria da sociedade, dos órgãos que têm atribuição do controle externo, do próprio judiciário. Essa transparência ela é necessária, viabilizando abrindo espaço para que a própria sociedade possa cobrar das suas instituições. Afinal, somos mantidos por elevados impostos que são cobrados dos contribuintes, e essa prestação de contas ela é necessária. Ao encerrar, para passar a palavra ao ministro Barroso, registro que a melhor estratégia de combater a corrupção é a transparência, o fortalecimento das instituições, e que somente através dos valores da democracia a sociedade pode e deve combater os padrões de comportamento que representem prejuízos ao Estado, sejam de natureza ética, moral ou econômica. Muito obrigado.